Olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Previsa Cash. Hoje esse episódio é super especial, afinal, o mês de março foi o mês das mulheres e nada mais importante do que falarmos sobre liderança feminina. Hoje estamos aqui com mulheres fortes, que têm a sua trajetória e atrás daquele cargo, tão especial ali de liderança existe mulheres, existe uma vida. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos falar sobre resultado, pressão, saúde emocional e como elas lidam aí com a liderança feminina. Hoje nós estamos aqui então com a Raida Rufino, que é CEO da Agência Sophie, A Agência Sophie é uma agência formada somente sobre mulheres, com mulheres, isso é muito especial. Estamos aqui também com a Marraiane Dias, da Sign Print, uma grande empresa aí de impressões no mercado nacional. Estamos com a Larissa Azevedo, que é gerente de pessoas e processos da Previsa Contabilidade, uma das maiores empresas de contabilidade do Brasil, E vamos começar agora com um ponto muito importante. O que tem atrás ali, da empresária, da líder, que está atrás do cargo? Vamos começar com a Raida. Raida, quem é você hoje, para além do cargo? O que existe da mulher por trás da profissional Raida, que o mercado aí não vê? Legal. Primeiro, obrigada pelo convite. Sou muito fã da Previsa, então para mim é um orgulho estar aqui. Obrigadíssimo. E tô animada para o nosso papo. Para além do cargo, gente, eu acho que tem uma Raida quase 40 anos, estou com 36, eu acho que a gente começa a pensar no futuro, mas um futuro diferente, Então, há 20 anos atrás, pensava no que eu estou vivendo agora, em estar feliz profissionalmente, A minha geração comprou muito a ideia de que 30 é o ano, a idade do sucesso, aí a gente descobriu que não é bem assim, mas enfim. Então, agora eu acho que eu estou no momento de pensar no futuro desacelerada. Então, por trás do cargo tem uma senhora que tenta ser mãe de planta. Nem sempre muito feliz, mas eu tento. Mas já sou mãe de duas vira-latas, uma clássica caramelo e uma pretinha, que gosta de dançar forró. Tô aprendendo a dançar forró, gente. Tô aprendendo samba também, mas eu sou muito ruim no samba. Mas eu estou tentando. Então, enfim, depois de muitos anos de trabalho, depois de muitos anos é engraçado, parece que eu parei de trabalhar, mas eu trabalho há 20 anos e muito. Comecei a trabalhar muito nova, 22 anos. Então, comecei a trabalhar com 14 anos. E trabalhar é algo que eu ainda gosto muito. Agora, o olhar é para algo realmente além do cargo. O que eu sou além do crachá. Então, tô tendo esses pensamentos sobre o que fazer no tempo livre. É planta, é cachorro, é forró. É recente, sabe? Tem, uns 5 anos para cá que eu penso no que pode ser além dessa vida que é só trabalho. E isso a gente chama de amadurecimento. Eu também acho. Acho que a idade vai trazendo, muita coisa nova. E esse amadurecimento que vem só com quilômetros rodados chegou recente na minha vida. A fase de amadurecimento acho que é uma fase mais bonita, que a mulher pode ter. Eu também acho. Fala um pouquinho, Marraiane, sobre quem que é a Marraiane aí atrás do cargo da liderança. Também quero agradecer pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. É muito bom falar da Sign Print, então estar representando eles hoje aqui é maravilhoso. E eu também recentemente escolhi deixar a Marraiane profissional um pouco de lado, porque é muita dedicação, muito empenho, para olhar para a Marraiane dona de casa, que deseja ser mãe, que é esposa hoje, que deseja ser uma boa filha cada dia mais. E olhar também para o lado espiritual, para o lado da saúde física, que vai, querendo ou não, vai gerar um resultado também importante lá na nossa entrega como profissional. Então, acho que para mim hoje é ser uma boa filha, uma boa esposa, uma boa amiga, além de uma boa profissional. Isso, tem que desacelerar, porque senão a vida da gente atropela, Larissa, e você, fala um pouquinho mais de você, a Larissa aí atrás do cargo. Gostaria de agradecer essa oportunidade de realmente estar aqui com vocês, conhecer um pouquinho mais de cada uma de vocês. Para mim é um desafio, porque é algo aí fora do meu escopo, vamos dizer assim, mas é muito bom sempre para mim poder me desafiar, poder aprender um pouco mais e evoluir sempre um pouco mais.
Larissa, fora aí do crachá aí, passando por um novo desafio. Sou mãe do Bernardo, hoje ele tem 6 meses. É o maior desafio da minha vida. Então, hoje, a minha opção é desacelerar para ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa filha, né? E, ao mesmo tempo, manter o meu bom profissional, que é algo que eu gosto muito de fazer, que é trabalhar. Então, eu estou na fase de buscar o equilíbrio entre todos esses meu papel, né? Para eu conseguir encaixar ali sempre tudo muito perfeito, dentro do meu alcance, claro, porque a gente não pode ter essa questão de sobrecarga para a gente conseguir dar conta aí do que a gente espera, do que eu estou me colocando à disposição. Então, Larissa, hoje realmente é a questão do desafio de ser mãe. Gente, eu conheço a Larissa há mais tempo, né? A gente estava até comentando aqui antes nos bastidores. Essa questão de amadurecimento, tanto da nossa vivência, né, do crescimento profissional. A Larissa teve um crescimento pessoal muito grande. Aí você vê como que a maternidade pode mudar as pessoas, né, Larissa? Acaba realmente desacelerando e você tendo o olhar aí para sua vida pessoal também. Eu acho que pra gente parar em pé aqui no profissional, pra gente ser um melhor líder, a gente precisa ter uma vida pessoal, né, uma saúde emocional bem legal pra gente conseguir dar continuidade e passar isso também pros liderados, né? Com toda certeza. Então isso é muito importante. Quando vocês olham para a trajetória de vocês, né, qual foi o caminho que as trouxe até aqui, né, em quem a Mahayane é hoje, em quem a Raida é hoje, quem a Larissa, né, hoje, o que trouxe vocês até aqui? Boa pergunta essa. Vamos lá, Raida, já que Então, você falou por você. Vou começar. Eu acho que uma coisa que a gente fala pouco no mundo do trabalho é que essa trajetória não é linear. Então, a gente imagina sempre, né, uma linha reta ou uma curva ascendente, e não é assim, né? A gente tá num momento maravilhoso da vida profissional, de repente a gente vai se dedicar ao pessoal e essa curva talvez vai cair um pouquinho no trabalho. Então, eu acho que essa minha trajetória foi muito assim, não teve um desenho padrão, mas eu gosto muito de falar que a educação me possibilitou acessar lugares que eu não acessaria. Então, por motivos óbvios, sempre vou ser uma entusiasta da educação, de olhar para aquilo que pode ser aprendido. Embasamento teórico é uma coisa que eu defendo muito no meu mercado, que é comunicação, onde a gente tem muitos profissionais de comunicação e tem crescido muito a área do marketing, mas às vezes falta um olhar para dado, para embasamento teórico, para análise crítica mesmo, senso crítico mais apurado. Então, assim, sou sempre uma defensora da educação e, sem dúvidas, foi o que me trouxe até aqui. E eu acho que é o que vai me levar mais longe, assim, continuo estudando e vou fazer isso até o fim, eu acho. Isso é muito importante, muito forte, né? Larissa. Eu acredito que o que me trouxe aqui realmente foi a prática, o dia a dia mesmo. Eu nunca tive uma carreira onde eu parasse para pensar ali a linha igual você falou, né? Igual, por exemplo, quando eu cheguei aqui na Previsa, eu tive um crescimento muito rápido. Eu acredito que muito na questão de eu sempre me colocar ali à disposição naqueles desafios, de pegar aquela responsabilidade realmente ali para mim, pra gente conseguir ali sempre desenvolver. Então, eu acredito que foi ali sempre muito na prática a questão do meu caso. A educação como um todo, sim, porque eu precisava de todos esses pontos para conseguir chegar onde eu cheguei. Eu lembro até hoje que quando eu entrei na Previsa, a minha frase para o nosso CEO foi que eu iria sentar um dia na maior cadeira aqui dentro. E é o meu objetivo. Até hoje. Isso, gente. Isso é lindo. Arrasou. Estou chegando, né? Claro, com direcionamento, a gente vai melhorando algumas coisas, outras ali, pra gente chegar ali no nosso objetivo final. Mas eu acredito que o que me trouxe até aqui foi realmente prática, realmente gostar de desafio e não ter medo de aprender. Sei que não fui perfeita ao longo do meu caminho, errei, voltei, consertei e segui em frente. Eu acredito que o meu caminho é basicamente esse. Foi aí que eu cheguei até aqui. Muito legal, muito forte. A Mahayane tem uma história muito, muito bacana, né, Mahayane? Para quem não assistiu, a Mahayane esteve aqui conosco no podcast anterior, falando aí sobre a trajetória dela, eu adorei, achei super interessante. E você tá num momento muito bacana, né, a sucessão aí do seu tio, seu pai, né, a sua história. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Então, diferente das meninas, eu cheguei na Sign Print através de uma perda, né?
E aí, eu sou farmacêutica, né? Eu cursava farmácia, eu não tinha intenção nenhuma de assumir a empresa do meu pai. Nenhuma mesmo, tá? Eu falava que eu jamais pisaria na empresa, que não era um lugar para mim. E aí, através dessa perda, eu tive que fazer alguma coisa com esse negócio. E aí, depois que eu me formei, eu entendi que o mercado de trabalho é muito diferente do que a gente idealiza. E aí, eu dei uma oportunidade para o negócio da minha família. E aí, a empresa familiar é algo surreal, né, gente? Tudo é muito diferente do que a gente vê em outras empresas. E aconteceu, a minha liderança foi construída, claro, pelo meu esforço. Eu brinco que ninguém pegou na minha mão e me levou até aqui, né? Me trouxe até aqui. Mas foi muito intuitivo mesmo. Foi aprendendo na prática e solucionando problemas. Então, a minha liderança hoje é pautada no que eu aprendi na prática, com muitos recursos, né? Igual eu comentei com a Raida antes de entrarmos. Participei de comunidades de mulheres que ali eu entendi muito sobre liderança feminina, fiz MBA, mas a prática É a vida real mesmo. é a vida real. Acontece. O dia a dia, né? Muda tudo e traz uma visão muito diferente do que o acadêmico, né, coloca ali pra gente. Então é isso. E um detalhe, gente, nós nunca estamos prontas, né? E vai sem estar pronta mesmo. Vai com medo mesmo. Para estar aqui, eu não estava pronta, né? Eu comentei com as meninas que eu gosto muito de falar, de conversar, adoro uma câmera, isso desde muito pequena. Mas eu não estava pronta aqui para conversar com essas grandes mulheres, mas vai com medo assim mesmo, e estamos aqui. E o bonito é perceber que a liderança não nasce pronta também, é aquilo que a Raida falou. Não é linear de forma alguma. A gente sempre acha que a gente está no caminho certinho, que vai ser tudo perfeito, mas a gente tem curvas bem sinuosas, né? E a gente tem que aprender a lidar com elas, né? Tá em pé aí para isso. Eu falo muito que quando eu comecei, né? Acho que também no meu caminho para estar aqui hoje, eu falo dessa oportunidade que me foi dada. Tava um caminho lindo, eu tava com uma maior expectativa e eu tive um problema familiar. Então eu falo até da liderança feminina, não somente no profissional, a mulher tem que ser líder na vida também, né? E uma das pessoas que eu mais amo, que é meu marido, teve um problema muito grave e aí eu tive uma curva bem sinuosa, né? Que eu tive que lidar ali entre hospital, entre cuidar dele, e fui uma líder ali dentro de casa, né? Então a liderança feminina tem uma magia, né? Tanto ali no profissional quanto na vida pessoal. E um ponto muito importante agora que a gente vai falar sem romantizar, né? Trata aí de competência, visão, inteligência emocional, né? E um dos desafios reais para estarmos aqui nesse lugar da liderança. Na prática, o que vocês acham que a mulher leva para a liderança que ainda pode ser subestimado pelo mercado, pela sociedade? Objetividade. Boa. A mulher é muito assertiva. Ainda mais, e olha que eu não sou mãe, ainda, se Deus quiser serei. Mas eu acho a mulher que já é mãe, ela é objetiva porque ela sabe onde ela quer chegar. Ela é muito mais intuitiva, ela é rápida, ela quer resolver, ela quer ir adiante. Acho que a objetividade... E eu acredito também que a mulher tem uma questão que ela consegue, em uma conversa, em algo desse tipo, consegue observar o que não está sendo dito. E as nossas tomadas de decisões são baseadas também nesse ponto de vista que a gente tem. Claro que a gente não consegue mensurar por que a gente viu aquele dado ali por trás dessa conversa. Então é algo que ainda não é palpável, mas eu acredito que a gente consegue realmente conversar com a pessoa e ver, tipo assim, olha, lá por trás tem esse detalhe aqui que ela não tá me falando, então se eu fizer dessa forma, eu acredito que eu vou ser mais assertiva com ela. Então esse detalhe da mulher, eu acredito que seja algo assim muito importante aí que auxilia na nossa tomada de decisão. É uma sensibilidade, né? Isso. Eu diria uma intuição. A mulher é mais intuitiva. Com certeza. Eu chamaria de análise de cenário. Eu acho que tem uma intuição, tem essa coisa da sensibilidade, mas eu acho que tem essa coisa da assertividade mesmo, assim. Por mais que a gente tem uma frase que eu nunca ouvi nenhum homem falar.
que é mais ou menos assim: menina, você acha que foi aquilo ou tô doida? Eu tô doida? Eu nunca vi um homem falar, eu tô doido. Nesse contexto, Ele não assume nisso. Então, assim, eu acho que a gente tem essa... Ao mesmo tempo que é um sexto sentido, mas é mais... Acho que é mais competente até do que isso, sabe? Eu acho que a gente faz uma boa análise de cenário e isso no mercado dita muita coisa. Dita comunicação, dita assertividade no negócio. Então, eu gostei dessa coisa da sensibilidade, mas até para além da sensibilidade mesmo. Eu acho que é uma inteligência. Nossa. Eu acho que é uma visão 360 mesmo. Isso. Diferente. A gente consegue entender coisas que talvez o homem não consiga. E até, às vezes, até bem antes do que aquilo ali acontecer. Verdade. E aí eu concordo que é muito subestimado. Porque, engraçado, né? Assim, quando a gente vai falar de empreendedorismo, por exemplo, a mulher ela é líder em casa, ela lidera, administra uma casa com todos os desafios, com todos os imprevistos que aparecem, e um olhar muito para o coletivo. E ela tem muitos resultados, né? Quando a gente olha para a base dos números de empreendedorismo, as mulheres são as que mais têm formação acadêmica, enfim. Mas a gente não é reconhecido muito pela competência. É mais ou menos assim, ela é fofa, ela é tão bonita, ela é agradável. Tá, a gente é tudo isso mesmo, concordo. Mas a gente é muito boa no que faz, a gente dá resultado, a gente aumenta o faturamento, a gente faz a coisa acontecer, a gente tira ideias do papel. Então, eu acho que isso é subestimado, sabe? Essa coisa da competência mesmo. E a mulher tem essa questão de observar muito bem, né? De olhar como um todo ali. E aí, Raida, você falou sobre essa questão de provar competência. Aqui a gente tem cenários diferentes. A Raida, ela tá ali numa agência só de mulheres, mas isso acho que não muda, né, Raida? Porque eu acho que você como uma líder ali, mulher, e ter ali lideradas, né? Você precisa provar ali a competência. Você acha que isso é difícil? Como que é essa trajetória sua em liderar outras mulheres em questão da competência, né? Sim. De provar competência. Sim. Eu costumo dizer que a gente precisa provar, na liderança feminina, a gente precisa provar essa competência também para as mulheres, porque estamos todos dentro de uma sociedade machista. Então, sabe quando alguém fala assim, poxa, ela fez isso comigo, mas, cara, ela é mulher. Sim, mas ela está em uma sociedade que a estrutura é machista. Quando a gente leva para o mercado de trabalho, então, o mercado ele foi feito por e para homens. A gente está no mercado de trabalho, tem 100 e poucos anos, é muito recente, né? Então, se a gente for olhar para nossa família, tem muitas mulheres, né, que tá próximo ali das nossas avós, que trabalhar não era uma conversa. Então, ainda tem esse desafio entre mulheres por isso, por causa dos viés inconscientes, né? Como que a nossa cultura foi moldada. Então, a mulher ela precisa provar, isso não é teoria, gente, a gente percebe isso todos os dias, os números estão aí. Então, como que a gente tem um número maior de escolaridade entre as mulheres, mas o faturamento não acompanha, né, as entregas técnicas, enfim, quando a empresa ela é liderada por mulheres. Mas, além disso, a Sofia ela é uma agência só de mulheres, desde sempre. A gente tem o papel de aumentar a representatividade feminina na comunicação, principalmente nas cadeiras de liderança, nas cadeiras criativas, mas a gente se relaciona com o mercado, que é o homem. Então, uma das nossas personas, assim, ideais de compra, ela foi desenhada sendo um homem, que é quem bate o martelo ainda, né, na maioria das empresas. Então, eu acho que esse desafio vai aparecer liderando homens ou mulheres. Com certeza. E você é o exemplo para elas, né? Espero que sim. Eu tento. No caso da Larissa e da Marraiane, a Larissa ela tem ali liderados também, né, Larissa? Como que você consegue aí ter essa conversa? Como que você consegue ser o exemplo deles, né? E competente a gente já sabe que todos vocês são, mas como que você consegue demonstrar isso, né? Porque não que a gente tenha que provar, tá, gente, a nossa competência, isso é visto ali. Mas como que é isso pra você, com seus liderados? Eu concordo aí com a Raida nesse quesito, né? Só que a minha postura, ela é bem na questão de eu sei da minha responsabilidade, eu sei da minha competência, então eu vou conduzir desta forma.
né? É onde eu também tento trazer isso para minha equipe. Independente seja homem, independente seja mulher, você tem que saber ali o seu nível de responsabilidade, o que você tem que entregar com qualidade, né? Então eu ponho essa visão para a equipe. E para trazer eles sempre muito para perto de mim, eu gosto muito da comunicação clara. O que é comunicado de forma clara, gente, não tem erro, sabe? Então, toda movimentação que vai acontecer, eu tento já deixar o meu time ciente para eles conseguirem entender que eles fazem parte da empresa, sabe? Que não é só ali um liderado, entrou, faz o seu serviço e vai embora. Não, você faz parte, a sua opinião, ela realmente é importante, né? Então, eu tento sempre essa liderança muito ativa, muito presente com eles para eu conseguir esse ponto. Hoje, na minha equipe, eu tenho ali em torno de 4 homens, o resto realmente é mulher, o meu maior número são mulheres, que é um desafio também, igual a Raida falou, porque é muita competição, é muita questão. Mas eu acredito que ali, com a forma que eu tô conduzindo, tá se encaixando bem, que é realmente trazendo a clareza, e com isso faz com que eles sejam claros uns com os outros também, né? Entendam que a gente é uma equipe e onde um chegar, todos vão chegar, né? Então eu sigo muito na questão de clareza mesmo com a equipe. No caso da Marraiane, a operação é grande parte masculina, né? Masculina. Deve ser desafiador, né? Desafiador. Para mim, eu acho que o mais desafiador foi eles me enxergarem como eu precisava que eles me vissem. Como assim, né, Marraiane? Não é só sobre técnica. A técnica, ela vem para validar, mas a postura. Sim. Né? Como você fala, a forma com que você trata aquilo ali, o que a Larissa falou, é primordial. Independente de quem seja, é dessa maneira, vamos seguir assim, mas com autoridade. Uhum. No meu caso, se eu não passo essa autoridade, amanhã vai acontecer pior do que a situação que aconteceu. E eu sou taxada da brava. Isso é ótimo, tá? A brava. Com os dois, eles passam o mel. A Marraiane passa o mel, não. Mas é muito nesse lugar, entendeu? Eu tive que trazer uma rigidez sem perder, né, quem sou, a maneira com que eu acredito que as coisas precisam fluir, mas com uma certa rigidez em alguns momentos para que eu seja vista como líder. Bem, pegando um gancho no que a Marraiane tá falando, é sobre isso, é o equilíbrio, né? Como que vocês equilibram a firmeza com a sensibilidade? A Marraiane já até falou um pouquinho sobre isso, né? Eu acredito que a gente consegue fazer isso muito bem, né? Vamos dizer assim, por mim, eu acredito que eu consiga fazer isso porque eu consigo acolher uma pessoa, mas ao mesmo tempo ter a firmeza de direcionar ela ali o que precisa ser feito, né? E com a comunicação é sempre falando, fulano, isso tem que ser assim por causa disso, disso, disso. Fazendo assim a gente chega aqui. Então eu tô conseguindo acolher ela, ao mesmo tempo direcionar ela e mostrar para ela o porquê daquilo ali, sabe? Então eu acredito que nós mulheres conseguimos fazer isso muito fácil, de acolher, mas ao mesmo tempo ser firme para direcionar ali o caminho que a gente precisa alcançar. Muito esse olhar 360. Sim. Uhum. Primeiro você enxerga o todo, conhecendo aquele colaborador também, eu acho que facilita para que a gente possa tratar daquele assunto da melhor maneira e chegar no objetivo que vai ser comum à empresa toda, mas com essa visão diferenciada. Eu gosto disso, que não é uma visão polarizada, assim, não tem essa, a Larissa é só firme ou ela é humana. Não, a gente consegue ser as duas coisas, né? Por exemplo, acho que as lideranças mais humanas que eu tive, que eu sentia esse acolhimento, eram lideranças que olhavam muito para o negócio, porque tem uma responsabilidade ali, né? Eu consigo ser mais humana, mas quando o negócio também vai bem, e para o negócio ir bem, eu preciso do humano. Enfim, então, acho que é não polarizar. Né? A gente consegue ser as duas coisas, a gente é boa nisso e é importante que seja assim. E eu gosto muito dessa postura da Larissa de dar contexto. Né? Por isso a gente vai chegar aqui, enfim, estou te pedindo isso, não é porque eu acho legal, porque acordei hoje falando, chegar lá vou pedir isso. Não, tem um porquê, né, das coisas acontecerem dessa forma. Então acho que a comunicação ajuda muito.
Gente, e no mercado, às vezes, assim, a mulher ela precisa ser extraordinária, às vezes, para receber um reconhecimento. Em outro contexto, né, se fizer ali o básico, né, já receberia todo esse reconhecimento. E acho que isso pra gente tem custo, né? A gente acaba se cobrando demais para ser o extraordinário ali. E agora, eu acho que um ponto que a gente pode falar que é sobre resultado, né? Porque quando uma mulher vence, todo mundo vê, né, a entrega. Mas quase ninguém vê o peso que ela carrega para sustentar aquela performance. Então, como vocês lidam com a pressão de ter que decidir, entregar e ainda manter ali a consistência? Eu digo que o meu ponto-chave é a organização. Acho que a base de tudo é organizar. O que é prioridade? Qual prazo eu tenho para fazer isso aqui? O que não é tão urgente aquilo ali? Então, realmente trabalhar com as minhas prioridades ali, que vai chegar num certo ponto ali do trabalho, que a gente não vai precisar mais sentar e falar assim, isso aqui é prioridade, isso aqui não é, vamos trabalhar com isso aqui. A partir do momento que a gente vai conseguindo mostrar a questão de organização, a gente vai conseguindo entregar um serviço mais linear, sem aquela pressão grande aqui por trás da gente. Então, o meu ponto-chave é a organização mesmo. Eu gosto muito disso. Eu falo muito com lideranças, jovens líderes, né? Boa parte são mulheres, mas homens também. E o jovem líder, principalmente nesse contexto que a gente tem de mundo, ele tem dificuldade em ter essa organização, porque a agenda de um analista, né? Então, se ele foi analista até ontem era uma agenda. Agora, o cargo mudou, a responsabilidade mudou, o salário mudou, tudo mudou. Então, a sua agenda precisa ser preparada para ser uma agenda de liderança. Então, uma dica prática assim, que eu uso com relação à organização é a gente tentar categorizar os temas que passam pela nossa mesa em gavetas. Então, sei lá, gaveta pessoas, gaveta processos, uma gaveta que tem que ser mais criativa, uma que é mais do cálculo, para que você ajude seu cérebro ali agora eu vou entrar na gaveta pessoas, é o dia que eu vou dar feedback, é o dia que eu vou planejar outros feedbacks. Então, amanhã de manhã vai ser a gaveta comercial, então eu vou pensar mais no cliente, vou pensar em como vender aquilo, enfim, eu acho que é uma forma prática de tentar dar conta de vários pratinhos, já que são vários pratinhos, cada um na sua gaveta, e a gente saber que alguns vão cair mesmo. Quando você fala sobre lidar com a pressão hoje, eu lido menos, mas eu acho que é muito do empreender, assim, vou completar, inclusive, nos próximos meses, se é que eu já não completei, 10 anos de CNPJ. Então, chega uma hora que você, e tem a ver com o nosso início aqui de conversa, com o amadurecimento, você entende que não precisa atender todas as expectativas, né? E existe uma expectativa, sim, maior sobre a mulher, assim. Eu acho que a mulher, ela não tem tanto direito à subjetividade visualmente falando. Então, sei lá, o homem... Vamos pensar um podcast aqui só formado pelos homens. Os gatos tomaram banho, gente, já chegaram para gravação, né? Então você pensou no look, compartilhou com o marido, não sei o quê, enfim, minha unha tá feita, não tá. Então existe uma cobrança maior. Não é subjetivo se a mulher não tiver feito a unha, para o homem é subjetivo, porque talvez nem vão perceber. Então tudo isso vira carga cognitiva, fica mais pesado. Então quando a gente tenta, e aí eu não estou dizendo de um lugar que, nossa, alcancei esse alto grau de maturidade. Não, né? Isso oscila, isso tem momentos que eu consigo e posso, tenho o privilégio de fazer isso, em outros não, que é a gente lidar menos com as expectativas, assim, sabe? Saber que algumas pessoas vão sair frustradas e respirar, né? Deixar tudo mais leve. Exato, porque é um ser humaninho só, né, gente? A saúde não negocia. Eu aprendi muito que a gente não precisa agradar a todos. Isso. A gente sempre com ali muito respeito, muita educação, a gente vai fazendo tudo dentro do nosso alcance, mas nunca colocando uma sobrecarga em cima de mim. Então, se eu posso fazer aquilo ali, eu vou fazer. Se eu não posso, olha, desculpa, nesse momento eu não consigo fazer isso, eu posso fazer em tal momento, tudo bem? E pronto. Maravilhoso. Na comunicação é um pouco diferente. A gente tenta ser organizada, a gente tenta fazer uma agenda, mas tudo cai por terra. Acontece. Somos atropeladas muitas vezes. Muitas vezes. Então, assim, eu brinco lá que a gente vai tentar entregar o nosso melhor sempre, independente da situação. Não pega o problema e abraça ele.
É literalmente encontrar a melhor saída com o que a gente tem, né? O recurso que a gente tem, o que a gente vai utilizar. Mas na comunicação visual é um pouco não, é muito desafiador. E quanto à pressão, eu brinco que eu ainda não superei, ainda estou amadurecendo. E eu deixo isso com meu pai e com meu tio, porque eles sabem lidar muito bem. E eu tento aprender muito com eles na questão da tranquilidade, de manter a calma para entender resultados, para entender qual que é o próximo passo mesmo, né? Esse mês aqui não foi legal. Quais serão as ações para o mês seguinte para que dê certo? Tem que ser rápido. O time tem que ser imediato. Se não, vira uma bola de neve e aí fica tarde demais. Não sei se... Concordo. Na comunicação, no marketing, acho que a gente tem um ritmo diferente. Tanto que ao lidar com outras áreas, algumas vezes áreas bem burocráticas, a gente tem essa dificuldade, porque a gente acha que é tudo no nosso tempo, porque somos atropeladas assim. O evento não vai mudar a data, porque a gente não conseguiu liberar o material. O evento vai acontecer. Mas eu acho que essa organização nos ajuda a dar conta desse ritmo. Sim. Por mais que a gente organiza e vem a vida e desorganiza, a gente tem as coisas minimamente... Final. Exato. Tem clareza no objetivo final. É o que eu falo. Perfeito. Tem a data, tem o local, tem o material. Façamos o melhor dentro disso aqui. E vai entregar. Tem que entregar. Gente, a gente tem um cliente em comum e a gente entrega muito bem, então a gente vai entregar. E a questão também da organização mental, né? Aquilo que a Raida falou muito bem. A gente tem as caixinhas, né? Que a gente tem que saber se organizar para lidar bem com a pressão. Porque quando a gente se sente pressionada e a gente vai desesperando, acabou as caixinhas, misturou tudo. Sim. Né? Então a gente precisa realmente aí ter uma organização mental para a gente conseguir trabalhar. Porque a questão de liderança também, a gente tem os bastidores, né? Sim. E a gente tá falando aqui de como que a gente age, mas dentro da Tayeda, dentro da Mahayane, da Raida, da Larissa, tem um bastidor ali, né? Que eu acho que as pessoas que trabalham com a gente no dia a dia não sabem o tanto de caixinha que a gente tem que abrir. E por eu ser uma recém-líder, né? Eu tô vendo isso, tô amadurecendo isso. Né, isso é muito legal, isso é muito importante, né? Que a gente tem realmente essa organização mental. Hoje eu vou mexer com o pessoal, hoje eu vou ser a Tayeda comercial. Tem que parar um tempinho para aprimorar os conhecimentos da minha equipe, isso é muito legal, né? Então é um bastidor muito legal também. Agora, qual é a diferença entre resultado saudável e aquele que tem um preço alto demais para vocês? Para mim, resultado saudável é aquele que eu consigo entregar de forma linear, tranquila, sem sobrecarregar ninguém. E aquele que não é tão bom é aquele que eu tenho que, vamos dizer assim, pesar uma pessoa para me fazer aquela entrega. E é o tipo de resultado que eu não gosto. Porque se eu peso uma pessoa da minha equipe, eu não estou pesando somente o profissional dela. Eu estou pesando o emocional, a saúde mental, o bem-estar físico também. E isso, se virar rotina, amanhã a pessoa não está aqui. Então, eu não vou conseguir nunca ter meu resultado ali sustentável, né? Então, para mim, é esse ponto. Então, eu sempre foco muito na minha equipe, resultado sustentável. Eu brinco muito na minha sala que é extremamente proibido a hora extra lá, tá? Porque eu tenho, graças a Deus, uma equipe muito responsável. Então, eles acham assim, mas chegou essa demanda agora, eu tenho que resolver agora, só que é 18 horas. Eu falei assim, olha, o cliente precisa agora? Não. Eu falei, então... Você vai embora para sua casa, amanhã você retorna 8 horas e você pega essa demanda se for prioridade. Agora, você não precisa ficar fazendo hora extra aqui, te sobrecarregando para você entregar uma coisa que o cliente não está nem esperando que você entregue agora. É prioridade, urgências, né? Prioridade, urgências, a gente já tem aquela questão. E no meu cenário ele funciona. Sabe? Então eu brinco, até quando eu vou embora eu falo assim, gente, ninguém tem autorização de fazer hora extra, deu 18 horas, vocês podem ir embora, vamos curtir família, curtir o sofá da casa, justamente para eles conseguirem vir me entregar o resultado sustentável. E isso tudo vai influenciar num resultado com qualidade. Muito. Porque se a pessoa não está bem dentro de casa, a pessoa não consegue me entregar aqui um resultado bom. Então eu preciso cuidar disso também.
Então realmente dá tempo, porque querendo ou não, as pessoas já gastam horas e horas no trânsito. Isso realmente não tem o que eu fazer muito, né? Porque não tem como eu consertar aí o trânsito de Belo Horizonte. Tá longe. Mas o que eu posso fazer é, ao invés de você sair daqui 8 horas, você vai sair 18, né? Realmente pra gente ter aquele tempo de qualidade ali dentro de casa. O meu mercado, ele romantiza muito a hora extra, né? A hora extra, ela já chegou a ser quase que um acessório de status na publicidade. Ai, menina, hoje saí 9 horas. Ai, virei à noite. Eu já cheguei uma vez na agência e encontrei um colega. Eu lembro muito desse dia que eu encontrei um colega e eu tinha chegado às 7 da manhã, achei que eu tava, arrasando, você é a primeira a chegar. Como se isso fosse valor, mas era valor naquele contexto. E aí eu falei assim, nossa, você chegou primeiro do que eu. E ele falou, não, Raida, eu ainda não fui embora. O cara virou à noite e isso era comum. Talvez ainda seja um pouco na publicidade, mas já foi muito comum. E a gente, se a gente for falar nível Brasil, nós somos, na América Latina, um dos países que mais trabalha em horas. Tô falando isso porque a Larissa fez um comentário muito inteligente, assim. Nós somos um dos países que mais trabalha em horas e não necessariamente somos um país produtivo. Uhum. As pessoas ainda veem produtividade em horas. Então, quando no meu mercado batem palma porque fulana saiu às 21, não quer dizer que ela seja produtiva. Alguma coisa precisa ser vista. Então, é muito isso. Se a gente descansar, e não é descansar no sentido romântico, é descansar porque o corpo pede. Quem já sentiu sinais do corpo gritando por descanso, vai entender, assim, o corpo exige, nessa conta chega. Então, se ele descansou, amanhã ele vai realmente ser mais produtivo. Se ele trabalhar 4 horas amanhã, vai ser 4 horas bem entregue, se a pessoa conseguir ficar presente. Ela vai conseguir ficar presente com uma liderança também que apoia, né? Então, uma liderança humana é muito menos romântico, é estratégico também, e é sustentável. Então, acho que, respondendo a sua pergunta, o resultado para mim bom é que é sustentável. Se mexe muito na minha tranquilidade, e olha que eu sou naturalmente acelerada, acho que muito por causa do mercado, ou a gente foi atraída pelo mercado porque somos aceleradas, não sei quem nasceu primeiro, quem veio primeiro, se foi o ovo ou a galinha, mas mesmo sendo acelerada, se eu percebo que aquele projeto, aquele cliente tirou o pouco percentual tranquilo que eu ainda tenho, fica muito caro. E fica muito caro mesmo. Se a gente fosse parar para fazer conta, quanto custa isso, é muito difícil achar um projeto que vale a pena se a sua tranquilidade foi negociada, eu acho. É por isso que a gente tem que trabalhar a inteligência emocional, né? Que nos ajuda a entender o que importa de fato, né? Sim. Porque quando tudo é prioridade, nada é prioridade. Aí a gente vive acelerado e não sabe nem porquê, né? Mas estamos acelerados. Momentos em que realmente a gente vai ter que extravasar, vai ter que, né, entrar ali num estresse. Eu acho que o estresse, em certo ponto, né, o cortisol ali, em certo ponto, ele é bom para nos mover, pra gente movimentar. Mas a gente tem que saber a hora de parar, de respirar. Não, isso aqui não vale, né? Vamos... Nem tudo é um leão, né? Exatamente. E a performance, na verdade, não é viver acelerado o tempo inteiro. Isso a gente tem que ver. O resultado da performance não é você viver acelerado o tempo inteiro, resolvendo tudo a todo custo. Aí o preço é alto demais. E falando sobre isso, a gente vai falar agora sobre saúde emocional. Acho que tudo vai puxando, né? A gente vai conversando. Sobre autocuidado, sobre limites, né? É muito importante esse bloco pra mim. Eu sempre fui uma pessoa que me cobrei muito. E aí meu corpo pediu pra parar, né? Para de se cobrar, porque você tá vendo que os danos físicos começam a aparecer. Então, a saúde, ela não é um detalhe, né? A gente precisa realmente sempre ter cuidado nisso. Não é um luxo você parar para cuidar da sua saúde. A Marraiane falou essa questão da parte física, né? Em algum momento da trajetória de vocês, né? A Raida até falou sobre isso. O corpo ou a mente avisaram que algo precisava mudar? Não, muitas vezes. Muitas vezes. Você atendeu esse chamado, Marraiane? Sim. Mas é isso, é porque a comunicação, a gente faz entregas para abertura de lojas, de agências. Então, assim, se a gente falhar, o cliente vai estar prejudicado. Então, a gente, principalmente nos últimos anos, pós-pandemia, eu acho que é importante falar sobre isso também, a gente trouxe um olhar para a saúde mental e para a saúde física diferente. Sim. Então, assim, tentamos, né, ser mais abertos a algumas
questões. Esse ano a gente trouxe um projeto super legal para a Sign Print, que é realmente colocar essa galera em movimento, porque diferente das meninas, eu não consigo chegar para minha equipe e falar assim, por favor, não faça hora extra. No meu caso, gente, infelizmente galera, eu preciso de vocês firme, forte, com saúde, para que a gente consiga fazer as entregas que assumimos a responsabilidade de fazer. É sempre, Marraiane? Não, mas a gente está agora num momento que até junho, meados de junho, nós temos 75 lojas para entregar. Então, assim, eu preciso da minha equipe engajada e saudável. Então, para esse ano, a gente trouxe esse olhar para a saúde física. A gente criou a Sign Run. Então, é uma equipe de corrida, onde a gente está estimulando mesmo ali, né, os colaboradores a cuidar, tirar um tempinho para se exercitar, para sair da zona de conforto, pensando que a nossa realidade nem sempre a gente consegue entregar a eles a responsabilidade com a saúde deles que a gente gostaria. E aí, para nossa surpresa, mais de 50% dos colaboradores aderiram ao projeto. Então, assim, saindo da rota, né, a gente entende sobre essa responsabilidade com saúde física e mental. Eu brinco que depois que eu entrei lá, eles encontraram um psicólogo. Que bom, né? Porque eu consigo acolhê-los de uma maneira que antes eles não tinham um acolhimento. Eles falam coisas comigo que eles não falam com os gestores deles. Acho que por segurança, por saber que a via é mais curta até a diretoria. Mas eu trago sempre isso para eles. Não adianta você estar aqui se você não está saudável, se você não está bem emocionalmente. Tá com um problema? Nos avise, respira, resolva e retorne. Mas da maneira com que a gente consegue, né, que é muito pouco perto do que a gente gostaria, a gente faz. É a magia da liderança feminina, né? Sim. Como que faz diferença no acolhimento? Isso é muito importante, né? Sim. Para a saúde mental. E você, Larissa, o que você acha? Eu acredito que até o momento eu não consegui ainda sentir isso, né? Vamos dizer assim, um privilégio. Porque hoje a gente consegue ver realmente que é um ponto que está pesando muito e para muitas pessoas. Eu acredito muito que, devido a toda a organização que o meu mercado de trabalho me permite ter, eu consigo não ter tanta sobrecarga assim. Sabe? Eu brinco que até às vezes eu vou atrás ali da sobrecarga, que se meu time aqui tá tranquilo, eu vou ali no que não tá tanto e vou buscando ali ajudar também outros setores, então eu vou correndo ali atrás do problema, sabe? Mas graças a Deus até o momento não tive essa questão. Tive pessoas ao meu redor que teve esse problema e onde eu busquei também ajudar e acolher, sabe? Mas é sempre observando muito para não chegar a esse ponto. Principalmente que agora eu sou mãe, né? Tenho que cuidar mais ainda desse ponto, porque agora não é mais só sobre mim, né? Antes já não era sobre o meu time, sobre minhas responsabilidades, sobre a minha entrega, mas agora eu tenho um ser, né, pequenininho que agora que está descobrindo que está o mundo, né? Que precisa ser cuidado, precisa ser orientado. Então, agora a minha visão volta maior ainda para que eu não chegue até esse ponto do corpo pedir para parar e a mente pedir para parar. Então, eu tento sempre trabalhar para eu conseguir estar sempre ali, presente, inteira ali, para conseguir direcionar ele no melhor caminho possível. E o que ajuda na saúde mental, emocional aí do colaborador também é se sentir pertencente, né? A Larissa até falou muito bem sobre isso. É o que você, né, está fazendo lá na Sign. É sentir pertencente, sentir que existe ali, né? Acho que no dia a dia tudo tão corrido, se a gente colocar o olhar ali, né, para a saúde daquela pessoa, daquele colaborador, eu acho que isso é muito importante, né? E o que vocês fazem hoje para cuidar da saúde emocional, né, no meio aí de tanta cobrança? Vamos colocar lá vocês em casa. O que vocês fazem aí para escapar dessas cobranças? Deixa eu só responder a essa pergunta antes. Pode. Aí você pergunta de novo. Tá. Mas, pra mim, assim como você falou, a conta chegou do corpo. E o corpo, ele não pede, né? E eu acho que é porque se ele pedisse, talvez a gente não atenderia. Ele exige, a conta chega, passou o cartão de crédito, amor, a fatura vai chegar.
né? A fatura não vai chegar gentil, ela vai chegar, a gente tem que pagar. A Sophie, desde o seu nascimento, olha muito para isso. Então, a gente tem alguns marcos que a gente se orgulha muito. Então, em 2023, a gente ganhou um prêmio no GPTW de melhor pequena agência para se trabalhar a nível Brasil. Em Minas, a gente já ocupou o 5º lugar de melhor pequenas empresas para se trabalhar no estado. Então, a gente olha muito para isso. A nossa cultura foi pensada, né, para uma agência só de mulheres. Olha muito para isso. E eu gosto de falar sobre esse assunto porque essa sobrecarga que a gente fala na mulher não é um discurso. Eu costumo fazer uma analogia com a corrida, por exemplo. Imagina que está todo mundo correndo para chegar em algum lugar. Só que cada uma de nós parte de um... Como se fosse aquela pole position lá da Fórmula 1, a gente parte de lugares diferentes. Então, a mãe, ela não vai ter a mesma sobrecarga de uma senhora que está tentando cuidar de planta. Não vai ter, é diferente, né? Então, a mulher, ela carrega como se a gente tivesse, além de partir de lugares diferentes, a gente tem um saco com um peso ali nas costas que é diferente. Por que eu estou dizendo isso? A gente tem batido recordes em afastamento pelo INSS sobre questões de saúde mental. E a mulher é o maior percentual. E a gente está falando de afastamentos que o INSS sabe, claro, não da informalidade ou pessoas, e muitas estão fazendo isso, trabalhando enquanto estão doentes, porque nem perceberam que estão doentes ainda, ou já perceberam, mas não tem uma outra opção, né? Empreendedores, enfim, várias fatias. Então, a NR1 chega esse ano com as suas obrigações para as empresas, porque a empresa precisa fazer alguma coisa. Então, se somos o país que está batendo recorde de afastamentos pelo INSS, que trabalha mais horas na América Latina, ainda assim não produzindo muito, a gente precisa olhar para processos, por exemplo, como a Larissa falou muito bem, para esse tipo de iniciativa que faz o colaborador fazer uma atividade física, porque é importante. Então, a gente também, na Sophie, tem alguns benefícios, que inclusive foi sugestão do próprio time fazer isso. E, gente, eu acho que é algo que se tornou fundamental, sabe? Não é mais um diferencial, ou porque aquilo que a gente estava falando, né, da liderança humana romantizada, não, é sustentabilidade, né? Então, nem todo mercado a gente tem, né, esse privilégio, como a Larissa falou, da organização da agenda e manter as pessoas né, no horário certinho. A gente tem um Brasil sobrecarregado. Então, falar sobre questões de saúde mental não pode ser mais, sabe, um privilégio de poucas mesas. Passou da hora da gente olhar para isso, demoramos olhar, e aí a gente está colhendo um pouco desses números agora. Então, eu acho que são pontos importantes para a gente pensar. A gente não pode ter só uma cadeira preenchida ali, né? A pessoa tem que estar ali de corpo, alma tem que estar presente. Então, a gente tem que tratar para que isso funcione. E é um ser único, né? Integral. Não existe essa de vou deixar minha vida pessoal lá fora, agora só entrou que é profissional. Não, entra tudo junto e misturado, por isso que as pessoas são complexas, né? Somos diferentes. Isso é legal também. É só a gente saber lidar. Não que seja fácil, mas a gente precisa aprender, né, a lidar. Eu acredito muito que a NR1 foi criada justamente por ter... o governo conseguiu ter essa visão de que as pessoas estavam adoecendo, né? E ela veio justamente para fazer as empresas terem a visão que a Saine já teve sem precisar da NR1. Olha, eu preciso estimular os meus funcionários a se exercitar, a cuidar de si. Como que eu vou fazer isso? Então, ela já teve essa visão. A NR1 veio mais como uma obrigação aí para a gente conseguir fazer que outros empresários que não têm essa visão consiga fazer isso com os funcionários e a gente consiga ver se consegue, né, gente? Porque também não depende só da gente. Cada um ali tem que fazer o seu papel para ver se a gente consegue ali melhorar essa questão e ter mais pessoas saudáveis ao invés de várias pessoas ali com uma saúde mais precária. NR1, ela veio ali justamente para cuidar da questão da saúde mental, né, de assédio, seja assédio moral, seja assédio físico ali. Então, ela veio contextualizando todo esse ponto, sabe? Então, ela veio dando orientações iniciais ali de como que tem que ser feito, sugestões de como que a empresa pode seguir, né? Igual, por exemplo, se uma empresa apresentar, por exemplo, um atestado de burnout de algum funcionário,
Possivelmente vai vir alguém para entender aquele contexto daquela empresa, do que a empresa está fazendo para melhorar a vida ali dos funcionários, estimulando os funcionários. Então a NR1 ela veio ali justamente para isso, tá? Estamos evoluindo, né? Isso é muito bom. É isso. Gente, tentei dançar forró como você, mas forró é muito gostoso. É bom. Agora eu quero fazer beach tênis também, fazer uns sábados, preencher. O que vocês fazem para preencher o tempo de vocês, né? Preencher, que eu falo, com ali olhando a saúde mental mesmo, pra gente esquecer um pouquinho aqui do cargo, né? De quem nós somos aí profissionalmente. O que vocês fazem para preencher o tempo de vocês aí pra saúde mental, emocional e física? Infelizmente, eu descobri que os médicos estavam certos com relação à atividade física. Então, você trouxe a atividade física para a mesa e esse tema é importantíssimo. Gente, eu sou uma sedentária, assim, de carteirinha há anos, mas nos últimos, pós-pandemia... Não, antes da pandemia até corri, tava bem, sabe? Mas aí veio a pandemia, perdi todo o ritmo, o preparo, enfim. Um dia eu volto. Mas mudei e entendi que a musculação, ela... Gente, que absurdo, né? Mas infelizmente ela é necessária. Não é? A gente precisa criar poupança de músculo para os próximos anos. A dança me ajudou muito. Eu passei por um processo de burnout e demorei 2 anos para me recuperar, assim. E o quanto o CPF impacta, né, no negócio, assim, sem dúvida, quando eu estou bem no trabalho, impacta em resultado, número mesmo. Então, também não é romantismo olhar pra gente. Mas e a dança me ajudou muito nesse processo, sabe? E a dança me ajudou também nessa coisa do realmente separar sair da caixinha do trabalho, porque é um hobby que eu posso fazer mal feito. Meu Deus, que maravilhoso, é libertador. Sem ser cobrada. Sim, e claro, tô falando isso aqui, mas se a professora ouvir esse trecho, vai falar, você chega todo sábado preocupadíssimo se vai errar o passo, e a gente brinca e fala, meu Deus, o mundo vai acabar se eu errar esse passo. Aí quando eu acerto, eu falo, o mundo não acabou, deu tudo certo. Mas, assim, me ajudou muito nisso também, sabe? Aí fazer um hobby mal feito. Não é um trabalho, eu não estou comercializando aquilo ali. Não tenho uma expectativa nem de cliente, nem de plateia, de nada. E me ajuda a sair dessa caixinha. Eu mudo as caixinhas e vou criando aquilo que funcionar naquele momento. Então, assim, a relação com 2 cachorros vira-latas me ajudou muito nisso. Era para ser uma só, mas ela chegou e 15 dias depois, gente, eu descobri que tinha 7 filhotes na barriga da pretinha, enfim. Nossa. Isso virou um assunto. Eu trabalhei menos por causa dos filhotes, né? Quase como se eu tivesse parido, né? Fiquei ali os primeiros 35, 45 dias, virei supervisora de amamentação canina, super especialista nesse assunto, mentira. Mas tudo isso ajuda a gente, né? Assim, nos leva para outras caixinhas. A gente costuma dizer que o homem tem a caixinha do nada, né? Ele chega em casa, senta. Gente, ele consegue não fazer nada. Assim, meta de vida, eu consegui. Isso é uma coisa que eu quero muito. Como eu não consigo, coloco isso nas cachorras, no forró, enfim, em vários outros assuntos. Eu consigo fazer nada. Eu conseguia, né? Porque agora, sendo mãe, eu não sei mais o que é não fazer nada. É até um desejo de vez em quando. Meu esposo até perguntou que eu faço aniversário esse mês. Ele, o que você quer de aniversário? Um dia pra eu fazer nada. Ficar na caixinha do nada. Ficar na caixinha do nada. Esse é meu objetivo esse mês. Um dia, pelo menos. Tá? Mas o meu é realmente chegar em casa e ver aquele sorriso banguelinho pra mim, com 2 dentinhos apenas. Então é a minha maior alegria, o que eu quero realmente fazer, eu realmente desligo de tudo e foco ali nele, e é o que eu gosto, sabe? Acho muito bom, porque eu também tenho um apoio dentro de casa, que é meu esposo, me ajuda muito. Então, se eu quero fazer nada, eu chamo ele e falo assim, fica com ele aí que eu vou fazer nada agora, né? Então, para mim, o que me move hoje, o que me deixa bem hoje, são eles mesmo, tá? De atividade física, eu estou tentando retornar ali a questão do vôlei, que foi algo que me chamou bastante atenção antes de estar grávida, né? Aí eu tive que parar porque
grávida não pode jogar vôlei, né, gente? Ainda mais quem não sabe realmente jogar, que sou eu. Então eu paralisei ali, mas estou retornando agora. Essa semana eu vou pro primeiro dia ali. Acho que vou chegar com o corpo todo dolorido. Vou pro primeiro dia ali de vôlei, porque é algo ali que realmente gosto, sabe? Academia, eu tento ir, mas é algo que eu não gosto muito, sendo bem honesta, tá? Gente, ficar ali, olhando para aquele povo na academia, tudo suado. Não é legal. Você ali Ninguém tentando... gosta. Eu gosto, gente. Gosta. Você gosta? Eu tô faltando esses dias, mas... Mas eu gosto de ir, assim, acho que o problema é sair de casa. Eu tenho um certo problema com sair de casa, que eu amo minha casa. Mas o problema é sair de casa. Quando eu chego lá, se deixar, eu fico 3 horas. Eu viajo, eu olho o comportamento das pessoas, assim, né? Que legal. E ninguém ali tá preocupado com ninguém. Todo mundo que tá focado realmente em malhar. Mas eu gosto. Meu problema é só sair de casa. Eu não gosto tanto porque é algo muito, tipo assim, previsível. Eu acabar esse exercício, eu vou aqui pra esse próximo, depois eu vou pro próximo, depois eu vou pro próximo. Mas se obedece, eu faço isso. Aí Eu olho pra ficha da pessoa e falo, esse eu não quero hoje. Não é. eu não quero nenhum. Eu quero ficar deitada. Aí eu pulo todos e volto pra casa. Aí o vôlei já é algo mais dinâmico, assim, não é algo certo. Tipo assim, a bola vai cair sempre que não. É algo que, tipo assim, eu tenho que ficar prestando atenção, porque ela vai cair ali, eu tenho que ir lá atrás dela. Então eu gosto mais assim. A academia não deu muito certo, O processo não. é só aqui, né? O processo só aqui já tá bom, já tem que seguir ali. Então eu gosto mais de vôlei mesmo, que é uma dinâmica melhor ali pra mim no dia a dia. Legal. Eu também adoro minha casa. E tem 3 anos que eu me casei, né? Então, pra mim, foi uma mudança drástica. Custei a me adaptar. E uma coisa que hoje eu tento, assim, ao máximo, é não levar trabalho pra casa. Isso, durante a semana, é regra, até porque eu tenho outras atividades em casa e tal. Então, essa é uma regra, até pra eu curtir minha casa, curtir meu marido. Então, esse é um ponto. Atividade física, que desde lá da nossa perda, há 14 anos atrás, eu, meu pai e minha mãe incluímos isso na nossa rotina e a mente muda totalmente quando você pratica qualquer tipo de atividade física. Então, assim, é inquestionável e a gente, pelo menos eu, né, hoje, 2 vezes na semana eu tô na academia. O meu pai, meio maratonista, minha mãe, 3 horas de academia todos os dias, e isso nos salvou. Então, eu sou uma defensora da atividade física a todo custo e a leitura. Gente, eu sou uma apaixonada por livros. Eu acho que ali você sai da sua zona de conforto, você traz conforto, ao mesmo tempo você traz ali algo que você nunca iria entender da maneira que está sendo dito ali no livro. Então, é aonde eu uso como refúgio. E me ajuda muito a sair da tela também. Nossa, total. A tela deixa a gente muito ansiosa, né? Porque são vários assuntos, né, diferentes. Cansativo. Informações rápidas. O exercício físico, ele movimenta o corpo, a leitura movimenta a mente de uma forma diferente, né? Porque a gente pensa o tempo inteiro, mas o livro, ele é uma forma diferente. Fica mais tranquilo, né? Como se tivesse uma oxigenação ali no cérebro, os dois, né? Isso é muito legal. Hoje, o que significa o sucesso para vocês? Eu falo muito da Tayeda em si, né? Eu estar aqui no podcast é um sonho, acho que é parecido com o seu, né, Mariane? Eu falei quando eles me convidaram, eu falei, gente, vocês estão realizando meu sonho, acho que eu treinei a minha vida inteira para isso. Quando eu era novinha, eu montava minha bancada de jornal e apresentava, minha tia gravava, depois eu até vou pedir para ela esses vídeos para eu relembrar. Só eu falava, tá? Porque eu falava muito, tadinha, minha prima era coadjuvante. Eu adorava dar notícia, só notícia ruim, né? Porque era mais polêmica. Então, é um sonho pra mim estar aqui hoje. Eu acho que sucesso não é só você ser milionária, né? Acho que quando a gente é mais nova, a gente pensa isso, né? Eu escrevia cartas e cartas pra minha mãe falando tanto de fazendas que eu ia dar pra ela, que eu ia ser milionária. Mas eu sei que hoje o que eu dou pra ela é muito orgulho, né? Então, o sucesso mudou pra mim. Hoje, acho que o sucesso ele é diferente do que eu tinha antes. Então, e vocês, né? O que isso mudou com o tempo? O que antes era o sucesso e hoje, né, que vocês estão aqui, o que é o sucesso pra vocês? Vamos lá, Mariane. O meu objetivo lá há 9 anos atrás era ser independente financeiramente. Era o meu único objetivo, alcançado com sucesso. E hoje,
pensando, né, daqui a 20, 25 anos, porque eu pretendo trabalhar muito até lá, ter uma vida tranquila, sabe? Independente do lugar, independente, tranquilidade, oportunidade de conseguir fazer horários flexíveis, aproveitar coisas que hoje, com a minha rotina, eu não consigo, né? Estar mais presente na vida de algumas pessoas, como meus pais. Então, assim, 25 não, né? Mas daqui a 10 anos eu quero estar tranquila. Financeiramente bem, mas além disso, em paz. Exatamente, estar em paz. Acho que nada compra a nossa paz, né? Não. Para mim, sucesso hoje é a flexibilidade que eu tenho de horários. Eu não sei nem se é sucesso, porque eu não sei mais viver sem mandar no meu próprio horário. Então, às vezes, é uma quarta-feira, eu quero ela com cara de sábado. Tem que ralar muito para conseguir fazer isso. Claro. Mas se eu conseguir ali me organizar, enfim, é uma coisa que é importante para mim. Eu comprei uma casa ano passado, que foi legal. assim, um sonho. E eu acho que é também um sonho de gerações da minha família, sabe? Uma mulher comprar uma casa sozinha e ela tem um quintalzão. Então, mexer no quintal virou pra mim um sucesso, é um pouco dessa tranquilidade. E é um lugar silencioso, eu amo o silêncio, assim. Acho que deve ser porque eu falo muito também. Então, de vez em quando o silêncio é bom. Deve ser porque a gente fala, então a gente quer o silêncio de vez em quando. E aí ter o silêncio, quintal, pé no chão, assim, né? Mexer com a planta. Estou tentando, gente. Não sou nenhuma especialista. Matei algumas plantas, infelizmente, mas estou correndo atrás do sucesso nesse sentido, assim, de quer ter essa tranquilidade que você falou. Que legal, Raida. Para mim, aí, o sucesso é realmente equilíbrio, né? Eu consegui ter esse equilíbrio da minha vida profissional com a minha vida pessoal, sabe? Sempre tive minha mãe muito presente, mas sempre ela ali trabalhando muito. Às vezes eu lembro dela chegando em casa 9 horas da noite, aí que ela ia me ensinar o para casa, né? E meu objetivo é conseguir ser, vamos dizer assim, a versão evoluída da minha mãe. Uma ótima mãe, né? Mas sempre mantendo o profissional ali também com excelência. Então, para mim, é o equilíbrio. Então, hoje, para mim, sucesso é equilíbrio. Eu conseguindo ter minha vida profissional perfeita ali, né? Do jeitinho que eu tenho na minha cabeça, e também conseguir me entregar ali ao máximo que eu conseguir pro meu filho, pro meu esposo, pra minha mãe, pro meu irmão ali. É o sucesso para mim, total. Sucesso é amadurecimento. Gente, essa palavra não vai sair da minha boca hoje. Eu falo que se a gente for olhar... quando a gente está ali no computador e que você vai transferir um conjunto de fotos para uma outra pasta, quando você termina de transferir, fala, transferência feita com sucesso. Então, tudo que a gente finaliza, tudo que a gente finda, tudo que a gente organiza, é um sucesso, né? Hoje eu sou casada, tem 3 anos também que eu sou casada, e eu não romantizei o casamento. Sou apaixonada pelo meu casamento, graças a Deus. Mas eu vejo sucesso hoje até na organização da casa, né? Então, eu não arrumar as gavetas, ele é meu fiscal, tá? Ele fica... De qual gaveta que você vai arrumar hoje? Então, e ele fica lá me ajudando. Então, eu falo assim, até na organização da casa. Não finalizei um cômodo, organizei tudo, que isso é um sucesso. Então, acho que é isso que muda na vida da gente. A gente pensa que sucesso é só realmente isso. Ter independência financeira é muito importante, porque isso traz paz também. Sim. Né? Acho que o financeiro, ele te dá luxos. Vamos dizer assim, você poder viajar, curtir, isso faz parte, né? Você poder pagar para fazer um curso, né? Então, faz parte a questão financeira. Mas o sucesso realmente é você ter paz, é você aproveitar a vida, aproveitar os familiares, né? Poder viajar, poder conquistar e finalizar as coisas. Então, deixar o cesto de roupa suja vazio. Exatamente. Não tenho tido esse sucesso. Moro sozinha e não consigo, gente. Ótimo, beleza. É isso que eu queria saber. Agora eu tô tranquila. Não dá. Então, vou te contar, quando você tiver um filho, piora, tá? Mas o sucesso é isso. Eu acho que é você ter finalizações mesmo, conquistar. Conquistas. A gente acha que sucesso é um ponto ali, um degrau acima. Isso é muito custoso. Porque até se chegar naquele ponto que você quer, né? Então, mas é amadurecimento. A gente vai amadurecendo, né? E foi uma conversa aqui muito necessária, né? Aquilo que eu falei da maturidade.
talvez a maturidade seja entender que o sucesso sem saúde, sem paz, sem sentido, vira uma conta muito alta, né, pra gente pagar. Agora a gente vai falar de carreira, empreendedorismo e decisões difíceis, né? Eu vou olhar aqui para quem está nos ouvindo hoje, quem está nos assistindo, né? Eu acho que tem muitas mulheres que estão em dúvidas de crescer ou não, empreender ou não. Muitas mulheres que estão ali com a possibilidade de ir para a liderança e tem aquele medo, né? Tem aquela questão de não estar pronta. O que ninguém conta sobre crescer na carreira e assumir mais responsabilidade? Que quanto mais alto você chegar, mais sozinha você vai estar nas tomadas de decisões. Isso é importantíssimo. Tá? E que a partir do momento que você senta numa cadeira de liderança, nada é mais sobre você, é sempre sobre o outro. E não adianta eu ter aquele processo maravilhoso, aquele fluxo lindo, se eu não consigo ali gerir as pessoas, entender e conhecer as pessoas, sabe? É isso. Em resumo. E um líder, gente, a gente tem que deixar isso bem claro, e a Larissa falou isso muito bem, as várias personas que a gente tem que ter, na verdade, né? É você saber administrar um negócio e gerenciar pessoas. Sem um ou outro não funciona, né? Então, realmente assim, ninguém conta pra gente que a gente vai crescer e que a gente vai ter que assumir mais responsabilidade, que a gente vai ter que dar conta delas, e né? que a gente nunca vai estar pronto, né? E que a gente nunca vai estar pronto. E um segredo, ninguém que já tá no cargo tá pronto, gente. Exatamente. Ou a gente performa, A gente nunca tá pronto. finge que tá pronto, isso. Ou a gente vai sem estar pronto mesmo, e é isso. Então, porque às vezes parece, né? Quando a gente olhava pra liderança, falava, nossa, você é igual fulana. Fulana tem os seus momentos de choro, tem as suas fragilidades, ela se sente, na maioria das vezes, ou em algumas decisões, sozinha. E essa coisa do sozinho foi uma coisa que me pegou muito alguns anos atrás. Muito, muito, muito. Porque a gente escuta, às vezes, falar, mas na hora que sente, a coisa dói um pouquinho. E aí, eu lembro que na terapia eu ouvi uma coisa assim, que me ajudou. Que foi o seguinte, ela me falou, Raida, eu tenho a sensação que você quer a validação do pátio e andar com as coleguinhas no pátio na hora do recreio. Aí é isso mesmo que eu quero. E ela falou assim, mas tem gente te esperando na sala dos professores. E isso é uma coisa que hoje eu falo muito nas mentorias para jovens líderes, virou um conteúdo que é a gente acessar a sala dos professores. Por exemplo, uma mesa como essa, que tem outras lideranças femininas, a gente ter esse tipo de troca, porque é muito comum a gente querer validação dos liderados, assim, por mais que a pessoa fale assim, eu não quero agradar, eu sou mais firme e tal, tá, mas não vai vir, na maioria das vezes, reconhecimento dos liderados, e uma hora isso faz falta, porque a gente fala tanto para eles, não parece às vezes liderados, mas a gente rala muito por vocês, ou a gente às vezes se preocupa muito com o emprego do liderado, não tá em jogo seu, mas tá em jogo dele, e você vira à noite preocupado, enfim. E aí, né, natural que não pareça para eles, eu acho que não tem nem que parecer mesmo, não. Tem coisa que é do bastidor mesmo. Mas a importância da gente andar com outras lideranças pra gente se fortalecer. Porque lá na sala dos professores tem muita gente legal, tem muita troca que é importante. Então, me ajudou muito essa fala na terapia. Acho que o ambiente também importa, sabe? Assim, muito do que você tá trazendo. Eu não conhecia liderança feminina, né? Eu conhecia a liderança da empresa que eu trabalhei, que era da minha família. E aí, quando eu fui buscar mais informações, que eu conheci outras mulheres que tinham a mesma posição ou posições parecidas com a minha, eu entendi que a minha liderança ia ser diferente. A liderança da mulher é um outro lugar, é um outro universo. E muito solitário, sim, e com toda certeza. E falo que a sucessão é ainda mais solitária do que quem está empreendendo. Sabe que a força veio de você, o nome saiu de você. Eu não, tô pegando literalmente o bonde andando, né? E aí, ser aceita nesse ambiente, mostrar para as pessoas que a minha liderança é diferente da deles,
É um desafio grande e extremamente solitário, porque é muito difícil, pelo menos assim, no meu meio, né, na minha bolha, eu não tenho outra pessoa para caminhar comigo enquanto sucessão. Isso faz muita falta. Faz muita falta. Que essa troca de entender o que é que você fez lá que foi legal, porque processos vai ter. Liderança com relação a pessoas, né, cuidado com pessoas, entender ali a dinâmica, vai ter. Mas a sucessão é um pontinho diferente que eu queria ter mais acolhimento. E pode ter comparações, né? Nossa. Com a trajetória. Gente, o dia todo. Tá aqui porque é o pai que é o dono. Não. Até você trazer isso pra competência, né? Pra entrega mesmo, porque você tem que se entregar. Senão não vai fluir. O amor que eles carregam é diferente do amor que eu carrego. Então é solitário. Mas não tem nada mais bonito do que dar continuidade ao que os pais construíram. Eu sempre falava assim, nossa, se meu pai tiver alguma empresa, eu já quero estar lá junto com ele, eu ia ficar lá junto com ele. Você tá dando continuidade a um sonho, né? E isso é muito importante. E é solitário mesmo, né? Eu falo que é muito importante a gente trabalhar a questão da liderança, trabalhar a questão das linguagens de amor. Vocês já estudaram sobre isso? É muito interessante. É muito interessante. Eu acho que para mim foi uma abertura de uma porta, assim, eu falo até que de um portal, quando eu comecei a entender o meu perfil, né? Meu perfil é comunicador, executor, e comecei a entender a minha linguagem de amor e a linguagem de amor de outras pessoas. Você consegue liderar melhor no seu trabalho, em casa. Então, eu acho isso muito importante, a gente estudar e conhecer a gente, né? O autoconhecimento é tudo. A chave mesmo, né? A gente percebe, inclusive, que coisas que a gente apontava no outro, nem diz sobre o outro, diz sobre as nossas expectativas, a gente faz muita projeção mesmo. E eu acho que isso é um ponto importante que você falou. Jovens líderes exerçam, né, a tentativa de se conhecer. E como a gente muda no meio do caminho, aí que a gente tem que voltar e conhecer a nova pessoa que vai vir, né? É um ponto crucial, né? É o autoconhecimento. É porque às vezes, quando você chega em um determinado patamar, o que te levou até ali não é mais o que vai te levar para o próximo nível. Então, você tem que redescobrir tudo de novo, estudar tudo de novo para você entender. Então, você chegou até ali desenvolvendo essa capacidade. Você vai desenvolver a próxima, e a próxima, e a próxima, e assim por diante. É a questão de nunca estarmos prontos. E vai com medo assim mesmo. Qual foi a decisão mais corajosa que vocês tiveram aí na trajetória de vocês? Qual a decisão que vocês precisaram tomar aí na trajetória de vocês? Então, entrei aqui na Previsa, eu tinha só 23 anos. Então, eu entrei como assistente de departamento pessoal. Aconteceu alguns afastamentos onde minha líder afastou e eu fui ali de forma informal tomando conta de tudo, né? Então, até que o Thiago me ofereceu ali o cargo de liderança. Não estava pronta, não sabia o que eu tinha que entregar, não sabia como que eu tinha que fazer, não sabia nada. Simplesmente falei com ele, tudo bem. E ali eu comecei a desenvolver tudo o que aquele cargo precisava para eu conseguir o sucesso. Então, eu acredito que o meu maior desafio realmente foi sentar na cadeira de liderança sem nem bem entender o que deveria ser feito ali. Não estava pronta, né? Não. Larissa. Mas vai assim. Errei? Sim, várias coisas eu errei. Voltei, corrigi, fui pro próximo. Então a gente vem errando diariamente, mas a gente tem que aprender com o erro e evoluindo sempre. É o que eu acredito mesmo. Eu acho que algo muito importante nós estamos onde nós devemos estar porque nós fizemos para estar naquele lugar. Né? Então acho que a gente não pode colocar a nossa vida nas mãos do outro, principalmente nós que somos mulheres. Né? Eu acho que a gente tem nossa postura, nossa feminilidade, mas a gente precisa ter na nossa mente que a gente vai chegar onde a gente quiser. Né? Pare de culpar os outros. Né? É aquilo que a Larissa falou. Hoje ela está onde ela quer, né? Onde você desejou, né? Que você tinha já falado isso com a gente. E você fez por onde? Né? Então a mulher ela vai estar onde ela quiser. Né? Que conselho vocês dariam então para uma mulher que é competente hoje,
né, que tá nos assistindo, mas que é aquilo que a gente falou muito aqui, não se sente pronta, a gente já falou várias vezes, né? Vai sem estar pronta assim mesmo, mas tirando essa questão aí de estar pronta, né? Que conselho vocês dão aí para uma mulher que quer empreender, que quer ocupar mais espaço? Raida. Eu diria que nesse espaço que você pensa em ocupar, já tem várias outras pessoas, normalmente são homens, tá? Menos competentes do que você. Isso quando a gente olha para recrutamento, né, no mundo corporativo, a gente percebe. Então tem uma lista lá de pré-requisitos. O homem, ele bate o olho na lista, pô, sou muito bom em 3 coisas aqui, vambora. E vai. A mulher, ela lê a lista, tem 10 itens na lista, ela não tem um, mas ela tem os outros 9, ela fala, não vou porque eu não tenho um. Então, vou bater um pouco no martelo dessa coisa de não estar pronto, mas é pensar nisso. Tem muita gente menos competente do que você fazendo. Porque muito mais, sei lá, valioso do que saber é botar para jogo, né? Então, sei lá, tem um grande repertório. O repertório só na sua cabeça, ele não tem o valor que ele vai ter no mercado, quando vira um produto, enfim, quando transforma em uma conversa. Então, trabalhar com o que tem, e como as coisas vão mudar, nós vamos mudar. Que bom, o mercado está mudando muito rápido. Sempre vai ser novo. Então, está sendo novo agora, porque é o primeiro passo. Lá na frente, para todos nós, continua sendo novidade, né? Um ponto ou outro. Então, acho que passa por aí. E com coragem e determinação. Se é o sonho, se é o objetivo, estourar a bolha e vai. Sabe uma questão que a Raida falou ali muito importante? A gente nos critica muito. E nos cobramos muito, né? Então, são 10 itens ali, você tem 9, o 10º você não tem, você acha que você não é capaz. Tem aquela questão que a gente falou de autoconhecimento mesmo, né? Da gente saber que a gente não precisa estar pronto. E aquele item 10 ali a gente vai conquistar, né? E uma coisa que eu acho muito forte, eu acho que eu posso colocar como exemplo da Taíeda. Se eu estou insegura, por que eu estou insegura? O que eu preciso fazer para melhorar essa insegurança minha? E lembrar também que essa insegurança não é culpa, não é nenhuma experiência individual, né? Então, essa culpa que a mulher sente não é dela somente. Ela é estrutural. Então, como a gente falou no início, se o mercado de trabalho ele é feito por e para homens, a exigência é maior, a culpa vem daí também, sabe? A insegurança vem daí também. Quando você precisa falar várias vezes, você precisa repensar seu tom de voz várias vezes, é natural, em algum momento do dia vai bater uma insegurança, assim, né? Será que me escutaram da maneira, né, que a mensagem deveria ter sido passada? Sim. Ou, será que me falta isso, me falta aquilo? Não que não nos falte, sempre a gente vai ter algo para melhorar, mas eu acho que tratar a raiz da culpa é importante também, sabe? Essa autocobrança nossa, somos todas, todas as mulheres têm se cobrado cada vez mais, isso vem de algum lugar, isso vem muito da estrutura. Então a gente não se culpar, eu acho, com relação a isso. Enfim, não sei se fez sentido. Sim, fez muito sentido. Porque nem sempre a gente dá o próximo passo com segurança total. Sim. As decisões vão sendo tomadas ali, né, no caminho, durante o caminho mesmo. Então, tem que ir realmente sem medo, né, e sabendo que aquele ali é o seu lugar, né. Vamos fazer agora um bate-pronto. Respostas curtas, mas sinceras. Então, vamos lá. Uma palavra, Raida, que defina a sua liderança hoje. Uma palavra. Hoje? Nossa, hoje exigência. Com humanidade, com acolhimento. Mas hoje eu tenho sido exigente. O mercado, ele tem demandado. Larissa. Consistência. Objetividade. Ótimo. O que você precisou, Raida, desaprender para evoluir? Desaprender a suprir a gente falou essa palavra, eu esqueci. As expectativas? Desaprendi a suprir todas as expectativas. Acho que é isso. A minha vai ser delegar. Porque antes eu queria fazer tudo. Autocontrole. Na verdade, autocontrole eu tenho, mas eu queria que todo mundo seguisse aquilo que eu acredito que seja melhor. Então, eu tive que ir soltando
deixar o negócio fluir. Saber que nada está Mas no seu o controle não tá na minha mão, não. Isso faz a gente sofrer, tá, gente? De querer controlar tudo. Sim. Só. Né? É aquela questão de sempre fui muito controladora, assim, de querer controlar até o tempo. Até um dia que eu fui andar de avião. Eu fui voar de avião. Lá não tem como eu pedir pra parar pra eu descer, né? Não tinha como eu controlar ali. Gente, eu tenho uma pra falar de avião que é beira o ridículo. Pode falar, Raida. Se eu me arrepender, Pedro, depois você corta essa parte. Mas tem a ver com controle. Em algum momento, andando de avião, não foram os primeiros voos, mas em algum momento eu percebi que minha postura ficava muito assim e eu não relaxava. Quando eu percebi o motivo, é realmente muito ridículo, mas tem a ver com controle. Eu tinha medo que ao relaxar eu ia desequilibrar o voo inteiro. O sentimento de protagonismo, às vezes, que a gente tem na hora que a gente quer controlar. E eu falei, gente, eu não tenho controle algum sobre esse avião aqui. Eu não dirijo, inclusive, gente, eu não dirijo carro. Se eu não dirijo carro, né, assim, que controle eu vou ter sobre o avião? E eu acho que o controle diz muito sobre a gente achar que as coisas são sobre nós, né? Se eu deito no chão do avião, se eu fico em pé, eu não tenho a capacidade de desequilibrar o voo. Então, mas não quer dizer que eu aprendi a viver bem sem ter vontade de ter o controle. Estou no processo. Mas eu acredito que liderar é isso aí. Entender que você não está no controle de tudo. E nem pode estar no controle de tudo. Verdade. Então eu acredito que liderar realmente seja isso. Você não vai agradar a todos. Essa questão de expectativa, isso é super importante. Isso vai com a questão da linguagem de amor também, tá, gente? Que é você receber elogios, né? Porque tem pessoas que são palavras de afirmação. Elas se sentem bem com palavras de Eu afirmação. também sou 33%, tá, gente? O meu também é. Você também é, Larissa? Eu não sabia que a Larissa é pura executora, né? Não sabia, tá vendo? Mas eu acho importante a gente conhecer isso aos outros, né? Pra gente saber o que falar, né? Com certeza. Vamos lá. Uma crença que hoje você não negocia, Larissa? Família. Não, pra mim é inegociável. Deixar ou não dar prioridade a eles. Saúde. Já tentei negociar e vi que não deu certo. Não dá. Não, é inegociável. Que a liderança feminina é diferente do resto. Não tem como colocar na mesma caixa. Não. Não tem como. E que não tem E volta. eu tive que desmistificar muitas coisas pra entender esse lugar. É aquilo que a Raida falou, né? A gente entrou atrasada no tempo, né? Na liderança. Mas hoje é muito bonito. E não tem volta, é que a Raida falou, não tem volta. O futuro é feminino, gente. Os homens são muito importantes pra nós, né? Sim. Mas o papel da mulher na sociedade é muito bonito. Outra coisa também, fé, Nossa, Fé. também. Precisa. né? É algo que te fortalece, né? Sim. Que não te deixa desabar. É a Sim. fé, Deus, né? O que te ajuda a aprender? Você falou muito que você gosta de ler, né? Mas o que te ajuda a aprender aí no dia a dia? Prática. Na prática, o que dá certo, o que dá errado, como que a gente vai fazer depois, mas sempre com base no que foi aprendido. Pra mim faz sentido. A Pra prática. mim faz muito. A vida real, pra mim, ensina muito. E eu sou muito de colocar em prática. Sou muito sinestésica. Eu preciso, sei lá, uma receita. Eu preciso executar a receita pra saber se eu aprendi ou não. Pra validar. Pra validar, com respeito ao embasamento, ao teórico, mas eu preciso colocar em prática. Eu complemento ainda a questão da prática com escutar também. Porque a gente consegue lidar ali, tomar as decisões escutando. Escutando e observando. Então, realmente a escuta e a observação. A gente sabe que eu acho muito importante, ela falou, a Larissa falou em questão de escutar, pra mim, observar. Eu adoro observar as pessoas. Falei que eu vou na academia e fico observando. Não é julgando, é observando. Você consegue ver a vulnerabilidade das pessoas, você consegue trabalhar naquilo. Eu adoro leitura não verbal. Então, eu acho que o que me ajuda a aprender é observar. Observa a Taída também, né? Então, é algo que eu acho bem interessante. O que te dá paz? A gente falou muito disso, né? Mas vamos falar uma palavra só. O que te dá paz, Larissa? Gente, vou repetir de novo, minha família.
Isso é lindo. Mas é realmente o que me dá paz mesmo, que eu consigo chegar e não preciso ser aquela Larissa que vai te cobrar um processo, aquela Larissa que tem que polir muito as palavras ali de como que vai ser dito aquela questão. Então eu consigo ser a Larissa de, se eu errei, me desculpa, eu vou melhorar nisso aqui, né? Então eu me dou mais o direito de errar. De relaxar, né? De relaxar. Então, é a minha zona de conforto. Me dá paz também não ter que performar nenhum cargo, nenhum rótulo. Agora eu tô aqui só existindo. Isso me dá paz. E contas pagas, né, gente? Com certeza. Isso aí. Isso aí nem se fala. Com certeza. Acho que minha família. Vou com a Larissa. Eu acho que estar com quem a gente gosta, né? É que você relaxa. E uma coisa muito importante de liderança feminina é isso, né, gente? A gente tem várias personas mesmo. Aqui a gente é uma pessoa, em casa a gente tem que ser outra. Se a Larissa, a Raida e a Marraiane levar quem nós somos aqui no dia a dia pra dentro de casa, dá ruim, né? O maridão não aguenta. Eu já tentei e não deu certo. Então vamos lá. O que te move, Raida? Travei, gente. Travei real. O que me move é construir um futuro mais tranquilo para mim e para os meus. Acho que é isso. Você, Marraiane? É tão complexo a gente pensar, né? Muito. Assim, pensando enquanto liderança, é perpetuar mesmo, né? O que o meu pai e os meus tios construíram, que é o reflexo do meu avô, né? O meu avô começou esse negócio. Então, é o que eu quero levar, perpetuar mesmo, honrar aquilo que eles construíram. É aquela questão de você acordar todos os dias motivada a dar continuidade. Talvez assim, até pensando além do que eles pensaram. Então, perpetuar isso mesmo. É uma melhoria contínua, né? Com certeza. A dar continuidade não significa que vai ser a mesma coisa, você vai acrescentar. Ainda mais sendo uma liderança feminina, que isso é novo ali. Com certeza. Veio do seu avô, dos seus tios e agora você. Isso é muito bonito. Essa é algo que eu acho que é muito fácil. Uma mulher que te inspira, Larissa. Eu já até falei dela, minha mãe, né? Porque eu gosto de mulheres que sustentam o que constroem, sabe? E minha mãe consegue fazer isso muito bem em todas as caixinhas da vida dela. Seja como mãe, seja como tia, seja como prima, seja como vó. Eu até brinco que na casa dela, você nunca vai conseguir entrar na casa dela e ficar só você e ela. Porque no decorrer do dia chega um primo, chega uma tia, chega um neto. Então, ela nem era vó antes e a gente brincava que a casa dela era a casa de vó. Porque sempre estava cheia. Então, meu objetivo é realmente esse. Ela me inspira em tudo por ser esse tipo de exemplo. A minha mãe, ela foi a primeira referência, né, ponto, mas foi a primeira referência profissional. Então, hoje, adulta, eu vejo muitas características, as boas características, eu vejo muito que veio da minha mãe. Então, essa coisa do trabalho também, no trabalho eu me percebo muito parecido com ela. Mas eu defendo muito a gente trazer referências femininas, principalmente os homens terem outras referências femininas além da mãe, da esposa, para que a gente construa um mercado que leia mais mulheres, que contrate mais mulheres, que consuma, sabe, um produto de uma mulher genuinamente. Então, tem alguns nomes, assim, que eu diria. A Carla Madeira, que é hoje a escritora mais lida do país, mineira, do meu mercado publicitário. Então, assim, sabe, sou muito fã dela. Eu acho que é uma figura legal para acompanhar. Dentro do nosso mercado, a única outra CEO mulher preta que eu conheço no Brasil é a Tati Marinho, que está à frente da agência Gana. Então, assim, acho que é uma pessoa legal para consumir o que ela faz, acompanhar o trabalho. E aí, uma referência distante, assim, mas que eu sou muito fã, é a Viola Davis. A trajetória daquela mulher, quem aquela mulher é, assim, tudo que ela colhe de prêmios, etc. Mas você lê a história dela e ela passou por todos os tipos de violência que eu consigo imaginar. Uma história muito de luta
E, enfim, aí ela chegou onde ela chegou. Então, eu acho que é legal isso, sabe? A gente consumir outras referências pra gente colocar a mulher nesses lugares, assim, Fortalecer, sabe? Fortalecer, acho que essa é a palavra perfeita. Minha mãe, sem sombra de dúvidas, né? Mas eu tenho muita fé. E pra mim uma referência é Maria, porque eu acho que ela foi resiliente do início ao fim, acho que é uma mulher forte, determinada, que não teve medo. Então acho que Maria é minha maior referência como mulher. Não, que Maria viveu, gente. Nossa. Vamos falar aqui. É impensável. É humanamente impensável ver seu filho na cruz. Não. Não gosto nem de pensar. Eu falo que hoje a minha mãe me inspirou muito. Minha mãe casou com 19 anos, né? Eu também. Ela casou novinha. E não sabia muita coisa da vida. Ela trabalhava na época, quando ela casou. É aquela questão mesmo mais conservadora, né? Antiga. Foi cuidar da família. Teve filho, a primeira filha aos 22 anos. Hoje nós somos 4 filhas. E hoje eu penso assim... Não me espelho, né, na expectativa da minha mãe. Minha mãe não cria nenhuma expectativa, né, em mim. Mas hoje o que ela me inspira é o que eu posso ser que minha mãe não foi. Que ela sonhou tanto. Então hoje... Eu realizo os sonhos da minha mãe. Legal. Então, eu acho que a minha inspiração... Minha mãe foi muito forte, né? Foi uma excelente mãe, uma excelente esposa. Uma mulher muito guerreira. Não trabalhou fora, mas eu acho que você cuidar de 4 filhas, né? Um marido que viajava. Então, ela foi uma líder mesmo feminina em casa. Meu pai não estava lá. Cuidar de 4 filhas, né? Então, hoje ela me inspira. O que minha mãe sonhou que não pôde realizar, eu realizo para ela. Eu tenho certeza que isso é muito orgulho. Né? Então isso é muito legal. Mais uma vez, uma mensagem bem objetiva aí para as mulheres que estão cansadas, mas que não querem desistir. Acho que muitas vezes a gente já pensou em desistir, né? E talvez nós não tenhamos aí alguém para nos falar, para nos dar uma mensagem aí de carinho, de acolhimento. Então, o que vocês têm para falar aí para uma mulher que não quer desistir, mas está muito cansada? Eu acho que, primeira coisa, acreditar na nossa intuição. O intuitivo feminino é fortíssimo. E eu acredito que a gente sabe onde a gente quer chegar. Eu acho que a gente sabe o melhor caminho mesmo. E ser corajosa. Sem pensar muito nas consequências. É claro que a gente pensa nas consequências, mas se o sonho for grande demais, a gente caminha, a gente percorre, porque a gente tem muita coragem. Eu diria aprender a descansar. Se essa mulher está cansada, ela precisa aprender. Não que seja fácil. E quem está falando aqui não é alguém que aprendeu 100% a descansar. Mas para a gente criar qualquer coisa, a gente precisa estar minimamente bem. E a gente não é a gente quando a gente está cansado. Então, se você começar a aprender a descansar agora, vai demorar uns anos. Ainda tem um processo pela frente. Então, vamos pelo menos começar a aprender a descansar. Eu falaria para essa pessoa que se você realmente quer seu sonho, não desista. Realmente pega a sua responsabilidade, pega o seu aprendizado e coloca realmente em prática. Porque realmente aprender 100% vai ser na prática. Então, não espere se sentir pronta. Vai, se entrega e com o dia a dia você vai evoluir, vai conseguir alcançar ali tudo que você imaginava ali por trás. Eu acho que a gente tem que anotar ali os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos, mas a gente tem que focar no nosso ponto forte, né? Não querer abraçar o mundo. O que você tem para aprimorar? Eu acho que não é vergonha nenhuma a gente aprender, né, gente? Conhecimento não ocupa espaço. Então, eu falo hoje para as mulheres, né? Liste ali o que você tem que aprender, corre atrás, né? Que você vai conseguir, vai tirar esse medo. Né? Acho que a gente tem muito medo pelos pontos fracos mesmo que a gente tem. Então, para elas não desistirem, nada na vida é fácil, né? Principalmente para mulher. Então, a gente tem que inspirar aí, como a gente tá vendo aqui, essas mulheres lindas. Gente, eu agradeço muito por vocês estarem aqui. Eu tava para falar com a Larissa, né? Eu conheço a Larissa há muito tempo, que uma das mulheres também que me inspirou muito aqui na Previsa foi a Larissa, desde o início. Né? Eu tive um contato com ela menor, mas eu já acompanhava, né, antes. Depois, com o contato, ela me fortaleceu muito como líder, né? Eu sempre fui muito emotiva, muito emocional.
E ela me ajudou muito a seguir adiante, né? A ser firme quando precisa. Mas agora vocês também me inspiraram muito. Eu fiquei muito feliz de estar aqui com vocês hoje, tá? Muito obrigada mesmo. Espero que a gente possa aí ter mais um tempo juntas. E espero que essa troca aqui também fique aí no coraçãozinho de vocês. Muito obrigado mesmo. Eu quero agradecer muito pelo convite. Adorei nosso papo. Ficaria aqui mais algumas horas. Muito bom conhecê-las e ver outras referências, né? A gente precisa se ver. Isso é importante pra gente seguir. Como lideranças tão diferentes inspiram, né? Exatamente. Muito. Eu acho primordial, assim, gosto muito, era meu sonho participar de um podcast. É o segundo, junto com a Previsa, então quero agradecer muitíssimo o convite. É uma honra mesmo pra gente. A Previsa é uma grande parceira da Signprint há muitos anos e a gente tá muito feliz mesmo de poder estar no podcast da Previsa. Obrigada. Ótimo. Posso agradecer a Previsa? Claro, fica à vontade. Quero agradecer muito. Essa parceria tem, acho que 8 anos, se eu não estiver enganada. Quero agradecer muito, assim, acho que eu peguei algumas gerações, assim, nesse tempo, equipes diferentes. Eu quero agradecer muito a todas essas equipes, assim, vocês são muito importantes para a Sophie. Um agradecimento especial para Noveiro, porque eu não posso deixar de fazer isso. E, enfim, sou muito feliz com essa parceria e eu não tenho dúvidas do quanto impacta nos nossos resultados e, enfim, né, na sustentabilidade de um negócio que é algo muito difícil de construir. E para as mulheres que estão nos assistindo, talvez você não precisa virar outra pessoa, né? Talvez você precise agregar no que você tem hoje para você ser melhor e chegar aonde você quer. Se esse episódio fez sentido para você, compartilhe com outras mulheres, né? Acho que elas vão ficar bem felizes com essas mulheres inspiradoras, aprender mais aí sobre liderança feminina, que é algo bem mágico aí na sociedade, né? E eu sou Taeda, esse foi mais um episódio especial. Até a próxima.